pensando sobre isso, sobre inclusive como lidar com essas nossas provas, sobre inclusive como ser dignos de estar nesse novo mundo de regeneração, pensemos e vou fazer algumas perguntas simples para refletirmos. Como anda a nossa relação com a natureza? Nós já conseguimos contribuir de alguma forma com a preservação, com o cuidado? Quando eu digo de alguma forma, como disse anteriormente, não é fazendo grandes obras, mas será que nós já conseguimos economizar um pouco de água? Nós já conseguimos fazer a seleção do nosso lixo? Já conseguimos não ter mais desperdício, por exemplo, de alimento em nossa casa? São detalhes simples, mas que nós podemos observar e cuidar. Se pensarmos também em nossa relação com os animais, de uma certa forma, já conseguimos, por exemplo, ter em nossas casas nossos pets, os quais consideramos hoje como membros da família, diferentemente do que era há algum tempo atrás. Mas e com os demais animais? Se nós encontrarmos um animal abandonado, será que nós conseguimos pelo menos dar a ele o que comer? Será que nós temos a responsabilidade, inclusive com os pets, os quais adotamos? E até pensando na natureza como um todo, será que nós, quando vamos para uma reserva, quando vamos para uma viagem, temos o respeito, temos o cuidado com essas regiões? E isso pensando apenas em fatores externos, mas e pensando em irmãos? Será que se vemos um irmão em necessidade, nós já somos capazes de auxiliá-lo, seja com alimento, seja com roupa, seja com uma conversa? Muitas vezes participamos de tarefas de alimentação, mas nós paramos já para ouvir a história de alguém que passa por uma situação de rua, por exemplo? Ou como inclusive anda o nosso julgamento em relação a tantas situações? Como anda inclusive até as nossas revoltas em relação a tantas coisas? Ou até os nossos preconceitos? Muitas coisas que hoje a gente considera muitas vezes como mimimi, mas que na verdade nos chama a atenção para ver quantas coisas aconteciam no passado que eram tão normais no sentido de preconceitos, fossem raciais, fossem sexistas, fossem no sentido da opção sexual das pessoas, fosse no sentido inclusive de criar padrões familiares e tantas outras coisas que estamos sendo chamados a refletir, a pensar o quanto as pessoas têm o direito de fazer suas escolhas. Tem aquela frase que diz: se até Deus deu livre-arbítrio, por que tantas vezes achamos que o nosso pensamento, ou o que concordamos ou não, tem que ser uma regra no mundo? Não temos a obrigatoriedade de concordar com tudo, mas temos que respeitar também. Temos que evitar o julgar, porque aquilo que julgamos, muitas vezes no outro, podemos não realizar e não executar daquela forma, mas temos outras falhas, porque se não as tivéssemos, não estaríamos nesse mundo. Não estaríamos aqui também nessa escola de expiações e provas, porque se já fôssemos formados e graduados nesse movimento de evolução espiritual, não teria por que estarmos aqui. Então, nos leva também a sair muitas vezes da posição de vítimas ou da posição de avaliar em si mesmo algumas perfeições e perceber que na verdade também temos falhas a corrigir. E é exatamente por isso que não nos dá o direito. Não nos dá o direito de julgar, de apontar. E todas essas questões são um conjunto que nos prepara, inclusive,
para sermos bons espíritos, estarmos mais evoluídos e preparados para entrar nesse novo mundo de regeneração. Sendo assim, meus irmãos, é super importante que não só saibamos que tudo o que está acontecendo está sob o comando de Jesus, governador do nosso planeta, mas que nós, como cooperadores, como trabalhadores da última hora, como tarefeiros espíritas, temos também um papel em cada detalhe do que está acontecendo. Temos o papel de cumprir as orientações governamentais, temos o papel de fazer o que viemos para fazer da melhor forma possível. Quando falamos em espiritismo, quando falamos em caridade, quando falamos em amor ao próximo, não precisamos apenas fazer essas ações em situações específicas ou isoladas. Inclusive, outro ensinamento que tivemos durante essa pandemia foi que muitos centros fecharam, alguns ainda se encontram fechados, assim como outras instituições religiosas de outras religiões e doutrinas. Mas que, na verdade, para trabalharmos a nossa fé, para trabalharmos esses ensinamentos, podemos fazer em qualquer profissão, em qualquer situação, porque, na verdade, trabalhar e praticar não é doutrinar as pessoas, é conseguir colocar isso na nossa prática diária. Podemos falar de amor, podemos falar de caridade, podemos nos preparar para a regeneração no dia a dia, no que fizermos. Se fizermos com amor, se fizermos com carinho, se praticarmos a prece e a oração em cada momento de nossas profissões, independente de qual ela seja. Nós precisamos ir tornando isso uma prática, assim como também a nossa fé. Aqueles que passam por dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas aí com a doença ou até com a perca de um familiar, mantenham a fé, fortaleçam-se em Jesus. Eu sei o quanto é difícil muitas situações, pois na dificuldade é quando realmente somos questionados. É quando realmente colocamos à prova tudo isso. Mas toda a espiritualidade que nos acompanha, e quantos espíritos não há envolvidos em todo esse projeto, estão sempre cuidando de nós, independente se estamos podendo ou não frequentar uma casa espírita. E, inclusive, podemos levar para o nosso dia a dia, podemos levar para o nosso lar cada aprendizado, podemos levar para o nosso lar. Então, se não podemos ir ao centro, podemos trazer toda a vibração e espiritualidade ao nosso lar, através das orações, através das preces, através do Evangelho no lar, meus irmãos. E assim, então, que consigamos pensar um pouquinho sobre isso, que consigamos nos perguntar o que já melhoramos e como estamos nos preparando para este novo planeta de regeneração. Pois o planeta está em transformação, em preparação, e cada um de nós também precisa se preparar e se transformar para estar apto a participar deste novo mundo. Agradeço muito essa oportunidade de ter podido estar aqui com vocês, que de alguma forma um pouquinho dessas palavras possa auxiliá-los na caminhada, como o próprio grupo, o nome do grupo já diz, ajudando a caminhada, que possa ajudar a caminhada neste novo ano. Quanto antes aprendermos e aprimorarmos o nosso dia a dia, antes conseguiremos alcançar a regeneração e amenizar os nossos sofrimentos de sempre. E gostaria então de fazer as vibrações e a oração final. De olhos fechados, vibremos pela implantação do Evangelho nos lares e nas casas espíritas, em todos os templos religiosos.
Vibremos pelos reunidos na reunião de hoje e aos ausentes. Vibremos ao Vale dos Suicidas, Umbral e Trevas, pelo Vale dos Abortados e pelos oceanos. Aos médicos do espaço, vibremos pelo nosso tratamento, pelo recolhimento dos espíritos. Vamos pedindo pela limpeza dos ambientes, aproveitando e pedindo para os espíritos de luz colocarem os remédios nos copos com água. Vibremos aos enfermos, tanto do corpo e do espírito. Vibremos aos hospitais, velhinhos e aos moradores de rua. E a todos os encarnados e desencarnados, graças a Deus e a Jesus. E vamos encerrando, agradecendo a toda a espiritualidade que esteve conosco. Sintamo-nos abraçados e acolhidos. Sintamo-nos tratados em nossos lares. Agradeçamos sempre a Deus, mantendo a fé e a convicção de que estamos acolhidos, protegidos e acompanhados sempre, meus irmãos. Fiquem com Deus, com o Mestre Jesus, e que essa paz permaneça conosco em nossos lares. Que assim seja. Muito obrigada por essa grande oportunidade. Voltamos a nos encontrar. Obrigada.